Bem, pessoal, neste vídeo aqui eu vou falar de três coisas que talvez vocês não saibam, né? Então, quando estão lendo lá o manual da CB Twist 2019. Mas antes disso, vão deixando o like aí embaixo aí do canal, viu? E se inscreva no canal, pessoal, pois é uma ferramenta, né? No caso, digamos assim, que você pode mostrar ao YouTube que o vídeo vai bem e de vocês patrocinarem o canal de uma forma gratuita para outras pessoas. Então vamos lá. Primeiro, né? O que é potência no caso da moto? A potência da moto ela pode ser medida de formas diferentes, né? Mas normalmente são dois os fatores que ajudam a defini-la. A cilindrada, que significa a capacidade em volume da câmara do pistão, e os cavalos, uma unidade de medida que explicaremos mais embaixo. Vamos lá. O que são os cavalos? O cavalo vapor, é uma unidade de medida de potência. Ela é utilizada para mostrar a potência, né? Digamos assim, de um veículo qualquer. Então, por exemplo, vamos supor que um carro A tenha 300 cavalos de potência, enquanto um carro B conta com 575 cavalos, né? Então, já você está vendo aí que o carro A e o carro B possuem cavalos diferentes. E aí surge a pergunta, né? De onde surgiu, no caso, o cavalo vapor? O cavalo vapor surgiu, literalmente, de uma comparação com um animal. Quando James Watt, né? Ele quis expressar qual era a força da sua máquina a vapor. Então ele resolveu descobrir quantos cavalos seriam necessários para substituir o trabalho de suas máquinas, já que os animais eram os responsáveis, no caso, para mover os moinhos quando não existia vento. E aí vem outra pergunta: como é o cálculo do cavalo vapor? Aí vocês, para ver isso daí, vocês vão ter que retornar um pouquinho lá em física, né? Mas só vou dar aqui por alto o que significa isso. Vamos lá. Então, de que forma foi que mais ou menos ele calculou? Olha, calculou que um cavalo, o que foi que ele fez aí? Calculou que um cavalo seria capaz de transportar 150 quilos durante uma distância de 30 metros, em apenas um minuto. Logo, o Watt chegou à conversão de um cavalo vapor ser igual a aproximadamente 735,4 watts, né? Essa é a letra W, é dada em homenagem a ele, né? Então, veja só, e nas motos, no caso, como isso é calculado? Veja só, existe uma ferramenta chamada dinamômetro, que é utilizada para a medição do desempenho do veículo. O dinamômetro costuma ter três componentes, que é um conjunto de raios, né? Unidade de absorção e sistema de indicação de torque. Basicamente, o equipamento tem sensores que são capazes de captar, no caso, quantas rotações por minuto são contidas a partir do motor. Todos esses dados que são transmitidos para o computador, né, através do sistema de indicação de torque. E aí vem o seguinte: cavalo vapor é o mesmo que horsepower? Não. Embora sejam medidas parecidas, um arredondamento no cálculo de watts, há uma pequena diferença entre cavalos vapor e HP, ou seja, um cavalo vapor é equivalente a aproximadamente 1 HP. Mas veja só, vale lembrar que HP é uma medida inglesa, enquanto os cavalos vapor são utilizados em outros locais. Então, se o veículo for, digamos assim, a diferença de poucos cavalos vapor, então a gente pode considerar que cavalo vapor é a mesma coisa que HP. E o que é o torque? Quando a gente vê lá no manual que está lendo assim, né? O que é o torque? Quando se fala sobre potência e cavalos, há outro termo que aparece com frequência: o torque. O torque é o que dá tração ao veículo, né? A força que faz, no caso, a moto sair da inércia, ou seja, começar a se colocar em movimento, basicamente.
Vamos supor agora o seguinte, né? Que você tem um carro A, né, que tem 37,2 kgf máximo de torque. Já na versão do carro B, 40,8 kgf, né? Então, o que é que acontece? A medida de quilograma-força, no caso, vezes metro, é uma unidade de medida para aferir o torque. Então, você vai ver muito aí no manual essas unidades, né? Quilograma-força vezes metro, que vai dar o torque, né? E aí vem o seguinte, como o torque funciona de forma prática, no caso, nos veículos em geral. Veja, nos veículos, a força para mover as rodas começa na queima de combustível nos cilindros, que move os pistões e giram o vibraquinho, que transfere essa força para as rodas. E então, no caso, a moto começa a andar. Quanto mais pesado o veículo, ou seja, se você botar uma pessoa aqui na garupa, se você pesar 100 kg, mais importante costuma ser o torque. Então, é um item essencial para automóveis de grande porte, por exemplo, como caminhões, né? Então, você vê que um caminhão, por a sua massa ser muito grande, ele vai precisar de um torque maior. Alguém também pode perguntar o seguinte, como é que o torque é medido? Assim como o cavalo vapor, o torque é medido pelo dinamômetro, ao colocar o motor com aceleração máxima em diferentes rotações. Vamos citar aqui, por exemplo, um carro aí, né, letra E, vamos citar aí, ele tem 37,2 kgf em uma rotação de 1.200 a 4.500 RPM, né? Então, veja só, quais são as principais diferenças entre torque e potência? Embora estejam relacionados, potência e torque, eles têm diferenças, né, bem significativas. Então, diferente da potência, o torque não leva em consideração o tempo. Uma definição usada constantemente é que os cavalos são a quantidade de força e trabalho em um tempo específico, e o torque é a medida de força aplicada. À primeira vista pode parecer complicado, mas vamos lá. Pense que, por exemplo, um carro em primeira e segunda marcha precisa de mais torque do que nas seguintes. Tudo isso porque é necessário colocar mais força para mover um objeto em inércia, ou seja, que ele esteja ali parado. Depois que está em movimento, o torque diminui e são os cavalos os responsáveis para manter ou aumentar a velocidade. Para vocês terem uma ideia geral, vocês podem fazer o seguinte, se vocês perceberem, quando vocês pegam um carro para empurrar, o que é que acontece? Você vê que nos momentos iniciais vai precisar de mais força, mas depois que o carro começa a se movimentar, o que é que você vai ver? Que se vocês estiverem colocando a força, você não vai exigir que vocês botem mais tanta força no carro. Por quê? Porque ele já saiu da inércia, que a inércia é a propriedade, né, dos corpos continuar em movimento. Então você vai ver que depois que vocês conseguem tirar o carro do lugar que ele começa a entrar em movimento, a força já não precisa ser tanta. A mesma acontece aqui também com os veículos, por exemplo, a moto. Então você vai precisar, por exemplo, a CB Twist é uma moto que tem um torque bom, né? Você consegue ter, na linguagem de muita gente, gosta de chamar o quê? Arrancada, né? Então pode usar mais ou menos isso aí. Então você consegue sair bruscamente com ela. Então quando você pega uma moto que não tem um torque muito alto, o que acontece? Você acelera, mas ela não sai bruscamente. É o que o pessoal chama de, essa moto não tem uma arrancada boa, né? Então é mais ou menos assim que as pessoas gostam de comparar para entender o torque com a arrancada, né? É só um exemplo que eu estou colocando, porque na verdade, como eu falei, o torque tem essa definição aí, científica. Mas dá para vocês entenderem. Eu vou comprar uma moto que tem um torque bom, ou seja, uma moto que consiga dar uma arrancada brusca. Então, vocês vão no manual e vocês dão uma olhada aí. Quando vocês forem comprar uma moto, quanto maior o torque, significa que essa moto tem uma arrancada maior. Então, quem gostou do vídeo, pessoal, não esqueça aí de dar o like, se inscreva no canal, faça seus comentários, compartilhe o vídeo com seus amigos e ative o sininho para receber novas notificações.